2, capítulo 6 do Halliday. Agora a gente vai falar sobre força de arrasto e velocidade terminal e sobre movimento circular, beleza? Então, a gente vai abordar nessa aula o capítulo 6, como eu já tinha comentado, do livro do Halliday, de Mecânica, volume 1, Fundamentos de Física, certo? Ele está disponível na biblioteca virtual para os alunos da FASEG. Força de arrasto, então. Um fluido é uma substância, em geral um gás ou um líquido, capaz de escoar. Quando existe uma velocidade relativa entre um fluido e um corpo, seja porque o corpo se move na presença do fluido, seja porque o fluido passa pelo corpo, o corpo experimenta uma força de arrasto D imposta pelo fluido. Essa força de arrasto D se opõe ao movimento do corpo e é paralela à direção do movimento. Nesse exemplo aí ao lado, a gente tem uma bola caindo no ar, que é o fluido, e o ar imprime uma força de arrasto, que é a resistência do ar para cima, esse vetor D, certo? Enquanto a bola é puxada para baixo, para o centro da Terra, pela força gravitacional dela. Então, beleza. Enquanto normalmente a gente vai trabalhar com o ar sendo o fluido, certo? Na maioria dos exemplos. Força de arrasto, continuando, examinaremos aqui apenas os casos em que o fluido é o ar, o corpo é rombudo, ou seja, como uma bola, e o movimento relativo é suficientemente rápido para produzir uma turbulência no ar, que é aquela formação de redemoinho atrás do corpo. Nesse caso, o módulo da força de arrasto D está relacionado ao módulo da velocidade relativa por meio dessa equação abaixo. D vai ser igual a 1 sobre 2 vezes C, que é o coeficiente de arrasto, vezes ρ, que é a massa específica do ar, vezes A, que é a área da seção reta do corpo, a área de uma seção reta perpendicular à velocidade, certo? E V, obviamente, a velocidade desse objeto. Observações. O coeficiente de arrasto C é adimensional, isso a gente tem que lembrar, ele não tem unidade de medida, certo? Ele depende da geometria do objeto e da velocidade. Aqui vamos considerá-lo constante para uma determinada faixa de velocidades, certo? Quando um paraquedista quer diminuir a sua velocidade de descida, ele procura aumentar a força de arrasto, ou seja, ele procura aumentar a força de resistência que o ar impõe sobre o movimento dele. Isso é feito aumentando a área da seção reta do seu corpo, por exemplo, abrindo os braços. Então, só de abrir os braços, ele aumenta a área em contato com o deslocamento desse fluido e aí ele consegue reduzir a velocidade dele. Usando o mesmo raciocínio, podemos concluir que se ele se encolher, a área da seção reta diminui e sua velocidade de descida aumenta. Ou seja, se ele se encolhe ou então se ele faz um mergulho de cabeça, a velocidade dele aumenta bastante, porque ele diminui essa área da seção reta, certo? Essa imagem ao lado, ele mostra paraquedistas na posição de águia, né? Que maximiza a força de arrasto e diminui a velocidade de descida. Velocidade terminal. Quando um corpo rombudo cai a partir do repouso, a força de arrasto D, produzida pela resistência do ar, aponta para cima e seu módulo cresce gradualmente a partir do zero, à medida que a velocidade do corpo vai aumentando. A força de arrasto D para cima se opõe à força gravitacional Fg, que está para baixo. Podemos relacionar essas forças à aceleração do corpo escrevendo a segunda lei de Newton para um eixo vertical y, ou seja, D menos Fg é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os valores de D, que é a minha força de arrasto, eu tenho que 1 sobre 2 vezes o coeficiente de arrasto, vezes a densidade do ar, que é a massa específica do ar, vezes a área da seção reta, vezes a velocidade do corpo ao quadrado, menos a força gravitacional, é igual a massa vezes a aceleração desse objeto, em y. Se o corpo cai por um tempo suficiente,
a velocidade terminal acaba se tornando igual à força gravitacional. Isso significa que a aceleração é igual a zero e, portanto, a velocidade do corpo para de aumentar. O corpo passa, então, a cair com uma velocidade constante, que é a chamada velocidade terminal. Para determinar a velocidade terminal, fazemos a aceleração igual a zero na equação anterior, certo? Então, se eu tenho aceleração igual a zero, o termo depois da igualdade, que era massa vezes aceleração, se torna zero. Pego a força gravitacional que está negativa e passo para o outro lado da igualdade, ela fica positiva, conforme a segunda equação aí do slide, certo? Aí eu pego o 2 e passo para o outro lado multiplicando, pego C, Rho e A e passo para o outro lado dividindo. Sobra para mim só a velocidade ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes a força gravitacional dividido por G, Rho, A. Passo a raiz quadrada dos dois lados dessa equação e eu isolo a velocidade. Então, velocidade vai ser igual a raiz desse termo todo. Então, essa é a velocidade terminal de um objeto que mergulha num fluido. Nesse caso aí, a gente está fazendo o exemplo para o ar, né? Que eu estou pensando na densidade do ar, na massa específica do ar. Aí a gente tem um gato que quando a velocidade do gato aumenta, a força de arrasto aumenta também, até equilibrar a força gravitacional, um gato caindo, certo? Quando elas duas se igualam, a força gravitacional e a força de arrasto se igualam, eu tenho então uma velocidade constante. A velocidade desse gato para de aumentar enquanto ele está caindo, certo? E essa é a minha velocidade terminal. Algumas velocidades terminais no ar, aqui eu tenho uma tabelinha que está lá no livro do Halliday também, que mostra para a gente velocidade terminal de alguns objetos, certo? Movimento circular uniforme. Quando um corpo descreve uma circunferência ou um arco de circunferência com velocidade escalar constante, v, dizemos que esse corpo se encontra em movimento circular uniforme. Nesse caso, a partícula possui uma aceleração centrípeta, dirigida sempre para o centro da circunferência, que é o que significa o nome centrípeta, de módulo constante, dado por velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Ou seja, o módulo da aceleração centrípeta é velocidade do deslocamento do móvel ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, ok? Nessa figura, a gente pode observar que em qualquer ponto da circunferência, a aceleração centrípeta ela é um vetor que aponta para o centro da circunferência e a velocidade é um vetor tangente à trajetória circular do móvel. Fazendo uma curva de carro. Você está sentado no centro do banco traseiro de um carro que se move em alta velocidade em uma estrada plana. Quando o motorista faz uma curva brusca para a esquerda, o carro descreve um arco de circunferência, você escorrega para a direita no assento e fica comprimido contra a porta do carro durante o resto da curva. O que está acontecendo? Enquanto o carro está fazendo a curva, ele se encontra em movimento circular uniforme, ou seja, possui uma aceleração dirigida para o centro da circunferência. De acordo com a segunda lei de Newton, deve haver uma força responsável por essa aceleração. Assim, trata-se de uma força centrípeta. Neste exemplo, a força centrípeta é a força de atrito exercida pela estrada sobre os pneus. É graças a essa força que o carro consegue fazer a curva. Para você descrever um movimento circular uniforme junto com o carro, também deve existir uma força centrípeta agindo sobre você. Entretanto, aparentemente, a força centrípeta de atrito exercida pelo assento não foi suficiente para fazê-lo acompanhar o movimento circular do carro, já que você deslizou. Assim, o assento deslizou por baixo de você até a porta direita do carro se chocar com seu corpo. A partir deste momento, a porta forneceu a força centrípeta necessária para fazer você acompanhar o carro no movimento circular uniforme. Girando em torno da Terra. Desta vez, você está a bordo de uma estação espacial internacional em órbita em torno da Terra e flutua como se não tivesse peso. O que está acontecendo? Tanto você como o ônibus espacial estão em movimento circular uniforme e possuem uma aceleração dirigida para o centro da circunferência. Novamente, forças centrípetas são a causa das acelerações. Nesse caso, as forças centrípetas são atrações gravitacionais exercidas pela Terra.
Tanto no carro como no ônibus espacial, você está em movimento circular uniforme sob a ação de uma força centrípeta, mas experimenta sensações bem diferentes nas duas situações. No carro, comprimido contra a porta traseira, você tem consciência de que está sendo submetido a uma força. No ônibus espacial, está flutuando e tem a impressão de que não está sujeito a nenhuma força. Qual é a razão dessa diferença? A diferença se deve à natureza das duas forças centrípetas. No carro, a força centrípeta é a compressão a que é submetida a parte do seu corpo que está em contato com a porta do carro. Você pode sentir essa compressão. No ônibus espacial, a força centrípeta é a atração gravitacional da Terra sobre todos os átomos do seu corpo. Assim, nenhuma parte do corpo sofre uma compressão e você não sente nenhuma força. Disco de metal preso por uma corda. A figura mostra outro exemplo de força centrípeta. Um disco de metal descreve uma circunferência com velocidade constante, v, preso por uma corda a um eixo central. Desta vez, a força centrípeta é a tração exercida radialmente pela corda sobre o disco. Sem essa força, o disco se moveria em linha reta, em vez de se mover em círculos. Observe que a força centrípeta não é um novo tipo de força. O nome simplesmente indica a direção da força. A força centrípeta, então, pode ser uma força de atrito, uma força gravitacional, a força exercida pela porta de um carro, a força exercida por uma corda ou qualquer outra força. Em todas essas situações, uma força centrípeta acelera um corpo, modificando a direção da velocidade do corpo, sem mudar a velocidade escalar. Certo? O que a velocidade centrípeta faz, então? Muda a direção da velocidade do corpo. De acordo com a segunda lei de Newton e com a equação AC é igual a velocidade ao quadrado sobre R, podemos escrever o módulo da força centrípeta. Força centrípeta, então, é igual a massa vezes aceleração, mas a aceleração é velocidade ao quadrado sobre R. Então, a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Ok, por enquanto é isso, os exemplos estarão nos próximos vídeos.